O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. É diferente do Evangelho do folheto. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser entregue à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados.
A leitura que lemos hoje de manhã nos conta o relato de Maria Madalena indo ao sepulcro. E neste mesmo dia, só que à noite, acontece então, no final do dia, acontece esse episódio de Emaús, assim conhecido os discípulos de Emaús. Por isso então vivemos neste momento esta liturgia. Amados irmãos, mais uma vez chegamos ao cume da nossa existência litúrgica e também da nossa vida, a proclamação da Páscoa, da ressurreição de Jesus. Se ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, nós não estaríamos aqui. Mas como podemos provar que ele ressuscitou? Existe alguma prova científica, histórica de sua ressurreição? Algo empírico que eu possa ali tocar, fazer essa experiência e ter certeza de que ele está vivo? Não. Algo científico? Não. Entretanto, nós temos provas que de fato algo extraordinário aconteceu, e que nós chamamos este evento de ressurreição. E este algo extraordinário é o Cristo que, depois de sofrer e todos virem morrer na cruz, e que viram sendo sepultados, quantos não tocaram no corpo frio, gelado de Cristo, e 3 dias depois puderam testemunhar, porque ele apareceu. Amados irmãos, para que eu possa crer na ressurreição e em Cristo, logicamente, eu tenho que levar em consideração a palavra de Deus. Se a Bíblia, para mim, não é motivo, não creio nela, é um arranjo de muitos homens que escreveram, então, para por aqui o meu argumento, porque não adianta. A palavra de Deus é para nós uma fonte, sim, dessa ressurreição. Entretanto, até mesmo fora dela, podemos provar a ressurreição de Cristo. Os apóstolos são um e outros depois da ressurreição. Ressurreição e Pentecostes é algo que modificou, mudou o coração destes homens. O Pedro não é mais o Pedro, João, os apóstolos não são mais os mesmos. Aconteceu algo ali que realmente foi traumático, a morte, a paixão, como os discípulos de Emaús disseram, né? Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas até agora nada. Até agora nada. É verdade que algumas mulheres foram no túmulo e não encontraram. O túmulo vazio, por si só, não é prova da ressurreição. Poderiam ter escondido o corpo dele. O corpo dele pode estar em algum lugar, os restos mortais. Tem até um filme chamado O Corpo, que trata um pouco sobre esta questão. Só o fato do túmulo vazio não é, para os céticos, motivo e poder crer na ressurreição. Diz os discípulos: algumas mulheres foram lá e encontraram o túmulo vazio. Ah, mas quem leva em consideração a voz das mulheres? Estão lá, coitadas, criaram na cabecinha delas. É verdade, tinha lá algumas pessoas na praia hoje de manhã que cantaram, me acordaram lá, eu estava querendo dormir, e me acordaram, e cantaram lá, e disseram que fizeram uma experiência maravilhosa. Mas não é nada, eles estavam tudo dormindo, acordaram, o sol bateu na cabeça, deu moleira, e eles confundiram aquela experiência com uma experiência religiosa. Mas na verdade é fruto de projeção de suas mentes. Quem vai levar em consideração essas mulheres, essas 2.300 pessoas que lá estiveram? Nada, não tem. Eles não levaram em consideração. E ali neste caminho, de volta a Emaús, Emaús o que era? Era a cidade de origem deles. Eles tinham deixado Emaús para seguir quem? Jesus,
que acreditavam que era o Messias. Mas este homem morreu na cruz da pior maneira possível daquele tempo. Para o judeu, só os piores seres humanos, os malditos morriam aqui. E ele foi condenado pela sociedade, pelo poder jurídico, podemos assim dizer, foi julgado pelo poder religioso daquela época. Ou seja, se você seguia ele, todo mundo disse ao contrário, que ele não presta. Os discípulos de Emaús então voltam para casa cabisbaixos. Além de poder ter feito uma experiência de morte, de decepção, estão ali tristes por ter perdido um amigo, uma pessoa que eles acreditavam. Largaram tudo, gente. Largaram a profissão, largaram casa, família para seguir aquele homem, e de repente a frustração. Neste caminho quem aparece? Jesus. E olha, o ressuscitado, ele tem as suas aparências, quando aparece, é diversa. Maria Madalena não o conheceu quando ele apareceu para ela. Os discípulos de Emaús não o conheceram quando ele apareceu para eles. A ressurreição é algo de diferente, embora sejamos o mesmo. É o que São Paulo vai dizer do corpo glorioso. Aqueles que ressuscitam, que passam pela morte, têm uma nova vida, muda até mesmo a sua aparência. Jesus então conversando com eles, e eles reclamando, tristes, e aí adoro essa frase de Jesus: tudo bem que eu faria diferente, mas vamos lá, né? Como sois sem inteligência, e lerdos, e lentos para crer, que em tudo os profetas falaram. Como vocês são ignorantes, como vocês são cabeça dura. O que mais precisa acontecer? Misericórdia. O que mais precisa acontecer? E aí a paciência divina. Jesus então começou a explicar tudinho, desde Moisés, passando pelos profetas, para explicar a eles. E ainda assim os cabeça dura não acreditaram. Jesus ali falando com eles, a palavra sendo explicada, colocando, e a homilia quem fez foi Jesus. Não tem como errar, gente. A homilia perfeita, explicado, e ainda assim não acreditaram. Começou a cair a noite. Jesus então diz o quê? Bom, se não acreditaram, vou para a rua, vou embora. Fiz o que tinha que fazer, morri na cruz, ressuscitei, expliquei para eles, e ainda assim não acreditam, vou embora. Jesus então, tchau, foi embora. E aí, Senhor, fica mais. Tá bom o que você está dizendo, fica mais. Já é tarde, está caindo a noite, fica com a gente aqui, passa a noite com a gente, amanhã você segue viagem. Jesus então, surgiu um convite, estou dentro. Eu sou igual a ele, gente, tá? É só convidar que eu estou dentro. Eu sigo o mestre. Convidou, ele estava indo embora, convidou, tudo bem, voltou, chegou lá, sentou à mesa. E aqui, meus irmãos, eles estavam ouvindo a palavra. Jesus sentou à mesa com eles e repetiu o mesmo gesto da última quinta-feira. Pegou o pão, abençoou e distribuiu. Foi quando então os teus olhos se abriram e eles o reconheceram no partir do pão. Quando eles reconheceram, o que aconteceu? Cristo desapareceu. Por quê? Porque eles haviam recebido dentro deles mesmos. Cristo desapareceu dentro deles. E de repente, quando eles comungaram daquele Cristo, uma alegria inundou o seu coração. A desesperança, o medo, a tristeza cai por terra, se transforma em algo novo, em algo poderoso, a ponto deles então trazerem à tona a sua vida e voltar para Jerusalém.
Aqui nós temos uma prova, esta de Emaús e como outras. Os discípulos não são mais o mesmo. Passaram por um trauma. Sabe que você confiar durante 3 anos na vida a uma pessoa, dia e noite, passaram pelo trauma da morte, da pior maneira possível, e logo depois eles são transformados por algo que aconteceu, por esse fenômeno, por essa ressurreição, por esse Cristo que se manifesta. Eles então retomam muito mais ainda a alegria. Eles então voltam correndo para Jerusalém, e quando lá chegam na comunidade, voltando à comunidade, encontrando os que foram na missa de manhã, eu também fui lá, eu também vi, só que eu não estava na areia, eu estava na igreja. Você viu na areia, eu vi na igreja. E quando lá vi, eu também percebi que Ele está vivo. Na fração do pão, a palavra, enquanto seja proclamada, ardia o coração. Mas foi na fração do pão que nós o reconhecemos e nós o vimos. Amados irmãos, a prova da existência da ressurreição de Cristo é a transformação dos apóstolos. Mas se para mim a Bíblia ainda não é um livro sagrado, eu posso dizer hoje que a prova da ressurreição nós podemos tê-la hoje. Eu nunca vi Jesus Cristo vivo, a não ser na hóstia consagrada. Embora nunca apareceu com carinha de Jesus Cristo, nunca tive um sonho a ponto de sonhar que era Jesus. Mas por aquilo que eu aprendi da palavra e sigo, quando oro, invocando o seu nome de Jesus, vejo milagres acontecendo. Eu vejo pessoas se convertendo quando eu falo de suas palavras. Eu vejo famílias e pessoas sendo restauradas simplesmente pelo nome dele. Eu vejo o diabo, Satanás, correndo com medo quando se eleva o seu corpo, o seu pão partilhado. Eu, convertido e no processo de conversão, por causa desta palavra. Assim como os apóstolos e os discípulos de Emaús, que voltaram com um renovo para a sua missão, a cada Eucaristia, a cada missa que participo, que vemos pessoas participando, vocês aqui, acontece o quê? Voltamos para casa transformados. Quantas vezes viemos para a igreja sem vontade e voltamos dizendo, ainda bem que eu fui. Se isso para nós não é motivo de ressurreição, de crer em pessoas que são transformadas, largando seus vícios, mudadas, transformadas totalmente, assim como Jesus, enquanto nesta terra tinha um corpo, mas quando ressuscitado, não se reconheceram. Também nós estamos aqui nesta vida, mas quando nós fazemos a experiência da ressurreição, a nossa vida se transforma. Os nossos amigos dizem, ei, estou te conhecendo mais não. Te conheço? Não. Antes saía com a gente, estava lá, agora você não sai da igreja? Você não vai para a igreja direto? O que aconteceu? Você está mudando? Não estou te conhecendo mais. Você fazia isso com a gente, brincava, fazia, e agora mudou o seu comportamento, por quê? Por que você saiu do grupo do WhatsApp? Por quê? Quem estava no grupo do WhatsApp? Você mandava sacanagem também, você recebia, e agora não está recebendo mais, está reclamando, por quê? Por que você saiu? Eu não estou te conhecendo mais. Quem é você? A experiência do ressuscitado nos faz ter uma nova vida. E as pessoas passam a não nos conhecer mais. Amados irmãos, para que a ressurreição possa acontecer, eu falava isso ontem à noite aqui e hoje pela manhã. Para que a ressurreição possa acontecer em nossa vida hoje, agora, na vida de cada um de nós, é preciso existir a morte. Se não houver morte, não tem ressurreição.
Só ressuscita aquele que morreu. Quer agora, filhote? Você quer? Quer ver Jesus? Você quer ver Jesus? Você quer? Se for até agora, né? Podemos matar então o senhor, não podemos? À disposição, né? Mas eu não vou para a cadeia, não vou fazer isso não. Você vai ver Jesus e eu não. A morte, para podermos ver o Senhor, não é somente uma morte física. Os que morrem fisicamente realmente encontram com o Senhor. Mas em nossa terra, quando eu começo a morrer de minha vontade, começa então a ressuscitar em mim uma nova pessoa. O que fizemos, ou alguns fizeram na quaresma, alguns, poucos, de jejum. O que é o jejum? Senão o quê? Morrer da nossa vontade. Quando eu aprendo a morrer de minha vontade, nasce em mim uma nova pessoa. E vai renascendo um novo ser. Ressurreição é isso. Hoje podemos ter vindo aqui na igreja, feliz Páscoa, mas será algo muito frio. Algo que, ou pela tradição, mas não há algo que vem do interior dos nossos corações. Por que não? Porque não houve uma morte interior. Se não fizermos a experiência da kenosis, da morte, não vai acontecer a ressurreição. Eu vou contemplar o Cristo que ressuscitou, mas eu mesmo não. Por isso a leitura segunda dizia para nós: esforçai-vos, vós que renascestes em Cristo, esforçai-vos para viver segundo as coisas do alto. Esforço, um forço além, esforce para que você possa viver as coisas do alto, não as coisas da terra. Quanto mais as coisas da terra estiver agarrado e preso, menos experiência da ressurreição eu viverei. E por que devo fazer a experiência da ressurreição? Porque todos que fizeram se transformaram e não quiseram voltar atrás. Se a experiência da ressurreição não fosse positiva, eles teriam voltado para os mesmos caminhos. Pelo contrário, todos mudaram para melhor. Por isso hoje, se eu quero também experimentar, viver essa ressurreição, devo fazer como os discípulos de Emaús. Fica conosco, Senhor, convidá-lo. Se não houver um convite de nossa parte, ele não entra, ele passa. O evento acontece e eu não presencio. Mas se eu falo: Senhor, fica comigo, ajuda-me, e ali naquele pedido, naquela prece, começa então a morrer dentro de mim as minhas misérias, meus irmãos, começa a renascer das cinzas um novo ser, uma nova pessoa. Isso é Páscoa. Uma nova pessoa que se preocupa não mais consigo mesmo, mas com os outros, é caridosa, uma pessoa prestativa, disponível aos outros, disponível aos mais pobres, disponível, uma pessoa que já não consegue perceber que ela não é mais o centro, mas o outro. E aí se transforma num mensageiro, num propagador da palavra. Todos que fizeram a experiência da ressurreição, seja da Bíblia ou aqueles que vieram depois até chegar aos nossos tempos, todos, depois dessa experiência do encontro com o ressuscitado, se transformaram e se tornaram evangelizadores, porque descobriram um tesouro inesgotável e quer partilhar com todos. Ao contrário, quando alguém ganha na Mega Sena, que se esconde para não morrer, que fica milionário, que não quer dividir, aquele que encontra com o Senhor, percebe que a fonte é inesgotável e quer que todos façam a mesma experiência. Meus irmãos, não é historinha da carochinha que ficou há 2000 anos atrás, é hoje.
Emaús está acontecendo hoje. Você que está voltando para Emaús, voltando para a sua vida, para a sua segunda-feira do mesmo jeito, voltando cabisbaixo, ou querendo desligar, ou querendo abandonar, porque esperava pelo governo, esperava pelo pai, pelo namorado, pela mãe, esperava que fosse libertar e não libertou e não deu aquela esperança. Você que anda desanimado, desistindo de tudo, se não fizer a experiência da ressurreição, amado, você vai continuar nessa tristeza. Mas se você disser, Senhor, fica comigo, Ele vai te fazer uma experiência de uma ressurreição, de uma vida nova. Isto é Páscoa, isto é ressurreição. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.